Você já parou para imaginar o que aconteceria se o maior produtor de petróleo do mundo simplesmente desligasse as máquinas? Se, da noite para o dia, a Arábia Saudita anunciasse ao planeta que suas reservas secaram e que nenhum barril a mais sairia debaixo daquelas areias? Parece absurdo, não é? Mas e se não fosse? E se esse cenário deixasse de ser uma possibilidade distante para se tornar um gatilho de colapso em escala global? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma simulação apocalíptica, onde a engrenagem mais poderosa da economia mundial para de girar, e tudo o que consideramos estável começa a ruir. Como ficariam os aeroportos, os supermercados, a produção de eletrônicos, a estabilidade financeira das grandes potências? E mais, o que aconteceria com o seu dia a dia, com o seu bolso, com a sua vida? Prepare-se, porque hoje nós vamos viajar até um futuro onde o coração energético da humanidade para de bater e o mundo entra em choque. A Arábia Saudita é hoje sinônimo de petróleo, não apenas pelo que extrai, mas pelo que representa. Estamos falando de um país que produz em média 10 milhões de barris por dia, com reservas comprovadas que sustentam sua economia há décadas. Membro influente da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, os sauditas não apenas abastecem o planeta, mas também manipulam preços, controlam oferta e influenciam a política energética global como poucos. Seu petróleo, barato de extrair e fácil de refinar, tornou-se uma arma silenciosa nas mãos de um Estado que construiu impérios, fez alianças estratégicas e financiou guerras sem disparar um único tiro. Basta uma mudança nos níveis de produção saudita para o mercado internacional entrar em alerta. É como se todos os países do mundo tivessem parte de seus destinos atrelados a uma única torneira. E se essa torneira fechar, o planeta inteiro se afoga na instabilidade. Imagine o seguinte cenário. Em uma manhã comum de terça-feira, o Ministério da Energia da Arábia Saudita emite um comunicado emergencial. Nossas principais reservas se esgotaram. A produção será suspensa por tempo indeterminado. Em minutos, as bolsas de valores ao redor do mundo entram em pânico. O preço do barril de petróleo dispara para mais de $300. Empresas aéreas suspendem voos, frotas de navios de carga permanecem nos portos. Países consumidores entram em estado de emergência, acionando protocolos de contingência, racionamento e, em casos extremos, mobilização militar. A escassez de petróleo atinge não apenas os tanques de combustível, mas as linhas de produção industrial, a cadeia alimentar, a fabricação de eletrônicos e até o funcionamento dos hospitais. O planeta começa a experimentar, em tempo real, os sintomas de uma parada cardíaca energética. A crise agora instalada revela seu verdadeiro poder, o efeito dominó, a começar pelo setor de transportes. Sem combustível, os caminhões deixam de rodar, os aviões não decolam e os navios interrompem suas rotas comerciais. O resultado imediato é a ruptura da cadeia logística global. Produtos desaparecem das prateleiras. Alimentos perecíveis não chegam aos centros urbanos. Medicamentos se tornam escassos. No setor agrícola, a escassez de diesel paralisa colheitadeiras e tratores, elevando o custo dos alimentos e ameaçando a segurança alimentar de bilhões. Já na indústria, a falta de derivados do petróleo, como plásticos e lubrificantes, impede a fabricação de tudo, de embalagens a dispositivos médicos. Até mesmo os cosméticos, roupas e pneus desaparecem do cotidiano. O mundo moderno é mais dependente do petróleo do que admite, e sua ausência não causa apenas desconforto, causa colapso. Enquanto o mundo civil agoniza, os bastidores do poder entram em ebulição. Os Estados Unidos, pressionados pela crise, ativam suas reservas estratégicas e pressionam aliados por soluções diplomáticas.
A China, desesperada por manter seu ritmo industrial, fecha acordos emergenciais com a Rússia e países africanos. Na Europa, a dependência do petróleo importado gera protestos, queda de governos e ameaças de nacionalizações. A OPEP entra em colapso moral, sem sua principal engrenagem. O mundo se divide entre aqueles que ainda têm petróleo e os que estão dispostos a tudo para consegui-lo. Conflitos armados se intensificam no Oriente Médio. Linhas vermelhas são cruzadas. Um novo tipo de guerra começa a se desenhar. Não mais por ideologia, mas por energia. Uma guerra invisível, mas devastadora. E onde o Brasil entra nessa história? Apesar de não depender diretamente do petróleo saudita, o país sofre os impactos como um dominó no fim da fila. O preço da gasolina dispara, o diesel encarece o transporte de carga. O agronegócio, grande motor da economia brasileira, sente o peso nos custos logísticos e nos insumos agrícolas. A inflação sai do controle. Alimentos básicos como arroz, feijão e carne sofrem aumentos drásticos. A classe média se retrai. O consumo despenca. Em meio ao caos, o pré-sal brasileiro é reavaliado. Seria essa a chance do Brasil se tornar uma potência energética? Ou essa oportunidade se transformará em uma maldição, colocando o país no centro de disputas geopolíticas intensas? A escolha entre lucrar e proteger torna-se um dilema nacional. As bolsas de valores, termômetros da estabilidade financeira global, não resistem ao choque. Dow Jones, Nasdaq, FTSE, Nikkei, todos enfrentam quedas históricas, recordes negativos sucessivos. Investidores vendem ações em pânico, ativos perdem valor em minutos. Bancos centrais intervêm, mas as moedas se desvalorizam diante da incerteza energética. As criptomoedas, antes refúgio, se mostram voláteis demais. O dólar perde força como moeda de referência. Um novo ciclo de desemprego, falência de empresas e colapso de crédito se espalha como uma pandemia econômica. Para muitos economistas, este seria o início de uma nova grande depressão global, sem precedente na era digital. Uma era marcada não por excesso de dívida, mas pela ausência de energia para fazer o mundo girar. Enquanto governos tentam conter o caos, um dos setores mais atingidos é aquele em que menos se esperava: a indústria da tecnologia. Sem petróleo, não há plásticos para os componentes. Não há energia suficiente para manter fábricas operando 24 horas, nem para transportar os produtos finalizados. Os grandes centros de distribuição da Ásia fecham as portas. Smartphones, notebooks, peças automotivas e chips de processamento desaparecem do mercado. As gigantes como Apple, Samsung, Intel e TSMC são forçadas a interromper linhas inteiras de produção. Em poucos meses, uma escassez tecnológica atinge desde consumidores comuns até hospitais e centros de pesquisa. A humanidade, dependente de tecnologia para tudo, se vê de volta ao básico. Com a interrupção brusca no consumo de petróleo, surge uma pergunta inesperada. Será que a crise climática também desacelera? Em um primeiro momento, há uma redução drástica nas emissões de CO2. Cidades antes cobertas por smog revelam céus limpos, mas a paz ambiental dura pouco. A corrida por novas fontes energéticas força a reativação de usinas a carvão. O desmatamento avança em países que buscam expandir a biomassa. Sem planejamento, a substituição do petróleo pode causar mais danos ambientais do que benefícios. Além disso, as crises humanitárias forçam migrações em massa, pressionando ecossistemas frágeis. A falta de energia limpa suficiente transforma o sonho sustentável em mais um dilema global. Com o petróleo fora do jogo, uma alternativa ganha força: a energia nuclear. Países antes relutantes começam a revisar suas políticas energéticas. Novos reatores são planejados com urgência. Os SSCI, França, China, Índia
E até países do Oriente Médio veem na fissão nuclear uma solução viável de curto prazo. Mas o avanço não vem sem riscos. Protestos surgem contra usinas em áreas povoadas. O temor de acidentes como Chernobyl e Fukushima ainda paira. Ainda assim, a promessa de uma energia constante, sem depender do petróleo, é sedutora demais. O mundo entra em uma nova corrida atômica. Agora não por armas, mas por sobrevivência energética. Com o sistema antigo em ruínas, uma nova ordem energética começa a se formar. Países produtores de lítio, cobre, urânio e silício ganham protagonismo. Chile, Austrália, República Democrática do Congo e Canadá tornam-se peças centrais do novo tabuleiro. A economia digital busca se reerguer com base em energia solar, baterias avançadas e redes descentralizadas. Alianças estratégicas se reorganizam não mais por barris, mas por minerais raros e tecnologia verde. Empresas antes consideradas startups passam a valer trilhões. O mundo, enfraquecido pelo colapso, começa a se reconstruir com uma visão energética diferente, menos baseada em combustão, mais focada em integração e sustentabilidade. Mas o caminho ainda é frágil e cheio de incertezas. Mas todo colapso carrega também uma semente de transformação. E aqui, o futuro se bifurca. Em um cenário distópico, a escassez se prolonga. A economia mundial entra em recessão profunda e o planeta retorna a um modo de sobrevivência primitiva, dominado por disputas territoriais e medo. Mas existe também uma visão alternativa, um futuro onde o colapso do petróleo acelera a transição para fontes renováveis. Energia solar, eólica, hidrogênio verde e até fusão nuclear ganham espaço. Governos investem pesado em inovação. Novas tecnologias emergem, criando empregos, soluções limpas e independência energética real. Neste caminho, a humanidade aprende a força que sua sobrevivência depende da capacidade de adaptação. O fim do petróleo saudita, então, deixa de ser um desastre para se tornar o catalisador de uma nova era. Ao fim dessa jornada hipotética, uma pergunta ecoa. Estamos preparados para viver sem o petróleo saudita? Ou pior, estamos preparados para encarar o peso da nossa própria dependência? O mundo moderno, construído sobre tubos e barris, talvez seja mais frágil do que imaginamos. E se tudo isso acontecer amanhã, essa resposta talvez seja mais assustadora do que a própria crise. Se você quer entender como essas engrenagens invisíveis movem o planeta e o que acontece quando elas travam, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque no jogo da energia global, a próxima jogada pode mudar tudo.